passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Bom, voltando aqui para o acerto de contas, te interrompi, não foi mal? Foi. O Maciel, ele falava do profissional que essa inteligência forma. E na realidade esse profissional, quando o Eric fala, ele é de certa forma um profissional ideal. Porque é um profissional que ele aprende com vários profissionais o índice de assertividade, soma esse índice de assertividade e constrói um poder. Desde que quem esteja solicitando um trabalho dele saiba o que solicitar nele. Está fazendo. Tem esse resultado. Saber solicitar. Esse é o ponto básico para a inteligência artificial. Não pode confundir. Assim, o Valber citou num ponto bastante interessante. Não pode jogar lá e isso a inteligência artificial vai resolver tua vida, não. Ela também precisa de informações para assimilar e criar as possibilidades. E assim, ó, as inteligências, elas não têm a questão ética que a gente tem, né? A gente tem que pensar o seguinte. Vou dar um exemplo para vocês, né? Uma sociedade justa, ela não vai ter representantes injustos, né? Ela não vai ter pessoas injustas. Querendo ou não, a política, ela é algo menor ou maior de acordo com a sua população. Agora vamos imaginar. Peguei 48 leis do poder, né? Joguei na inteligência artificial e me deu um manual agora simplificado disso aqui para me dominar essa área específica. Então, assim, as inteligências artificiais, elas são magníficas, né? Mas tudo vai partir do cerne do quê? Do ser humano. A Graziele tocou num ponto que exatamente eu estava pensando agora, Graziele. Eu penso que toda tecnologia, ela é boa. A questão é o uso dela. Você vai usar pra quê? Por exemplo, pro bem, você chegar lá, você põe ou pro mal? O cara mais bonito do Ceará, vai aparecer minha foto lá. Pronto, mimosinho. O que acontece é o seguinte, por exemplo, eu vou falar só dois exemplos. Um que me deixa assim até triste. Um amigo meu, a irmã dele mora fora do Brasil. Negócio de amigo mora meu, nos Estados Unidos. Rapaz. E ela, não tenho nenhuma irmã morando fora, não. Eu não tenho nem irmã. A irmã dele mora na Europa, aliás. E ele chegou e queria escrever pra ela. Sabe o que ele fez? Pegou a inteligência artificial e disse, olha, o que o Valber falou, ele deu os dados corretos. Ó, minha irmã se chama fulano, não vou falar o nome, mas se chama fulana. O meu nome é fulano. Ela mora em tal país há tanto tempo. Ela fazia isso aqui no Brasil, a profissão dela era essa. A profissão dela agora é essa na Europa. Ela é minha irmã, nós somos muito ligados. Escreve uma carta saudosa minha para ela. E a inteligência artificial escreveu uma carta. Eu li a carta, ele me mostrou, né? Aí eu li, eu disse, cara, sabe o que me deixa triste nisso aqui? Eu lhe conheço, você tem condições de escrever uma carta igual a essa. Ou talvez até melhor. Mas o problema não é esse, não. O problema é que quando você tem uma carta, hoje e-mail, né? Ou uma mensagem de WhatsApp, aí vamos dizer que aquela pessoa falece, você tem ali uma lembrança, olha aqui, né? O que o meu irmão escreveu pra mim, né? O que a minha mãe escreveu, o meu filho escreveu pra mim. Não tem sentimento. E agora não tem. É uma máquina, é uma mentira aquilo ali. Depende, mas veja bem, Rebouça, depende. É uma mentira, cara. Não, tá bom, Rebouça, mas não tem sentimento. Que é uma não é uma mentira em mais todos com os a pegada sentidos. da emoção dele, porque a inteligência artificial não vai Mas fazer não tem o sentimento. Mas não é uma mentira em todos os sentidos. Mas deixa eu só concluir. E é uma coisa importantíssima que a Graziella falou. A inteligência artificial não tem moral. Ela não tem essa compreensão de moral e nem vai ter nunca. Aí sabe o que fizeram? Pegaram uma inteligência artificial com meio de um humanoide, colocaram no púlpito de uma igreja para fazer um culto. Ei, meu amigo, isso viola todos os princípios cristãos. Por quê? Porque pediu o dízimo, não pediu? Deixa eu terminar. Por quê? Ela foi feita com o dízimo já. Mas por quê?
Porque para você, quem crê, quem tem sua espiritualidade, quando um pastor vai ministrar, quando um pastor vai pregar, não é apenas o pastor, estou falando de pastor, vou nem falar de verdadeiro não, porque eu presumo que pastor é para ser verdadeiro. Aquele pastor, ele não está falando só por ele ser, o Espírito Santo de Deus está falando com ele, ele está transmitindo o que o Espírito Santo quer ensinar àquela congregação. E você pegar uma inteligência artificial e colocar ali, aí sim, você está enganando aquelas pessoas. É tanto que só fizeram uma vez e não foi para frente, né? Então, toda tecnologia é boa. Toda tecnologia, eu sou um fã de tecnologia. Toda tecnologia é boa, mas nós temos que entender qual é o uso, quem vai usar, para que usar. Depende do que você vai usar, né? Se você quer escrever alguma coisa com sentimento, talvez você pode até usar a inteligência artificial e depois que a inteligência artificial escrever tudo aquilo que ela pode pensar lá, aí você pega e coloca o seu sentimento em cima daquilo e altera. E isso tá relacionado ao que o Valber tava falando também. Porque, veja só, as pessoas querem inteligência artificial falando com a burrice natural. Você nunca vai extrair um resultado de inteligência. Então, assim, existe uma frase que eu nem uso muito, mas é um pessoal que gosta de falar: engenharia de prompt. Isso aí já não vai mais ser uma coisa tão importante, porque a linguagem, ela não vai mais precisar ser complexa quando você for falar com a inteligência daqui a um tempo, daqui a alguns anos. Ela vai entender tudo e ela vai ser muito rápida na compreensão. Mas hoje é necessário você entender como pedir, como solicitar. E tem mais, você consegue controlar o teor da resposta. O homem é bom, o homem é eu consigo, por exemplo, eu posso pedir para ela: redija para mim um texto formal para eu ler para 10 mil pessoas numa cerimônia que vai contar com o governador do estado. Ele vai ter um tom diferente. Ela vai falar com uma tonalidade mais formal. Você pode dar exemplo, você pode colar outros tipos de textos, né, para dar referência, e ela vai te dar esse texto. Assim como você pode fazer: cara, eu quero enviar um texto para minha filha. Eu posso pegar o Código Penal e falar: me explique aqui a cláusula 5ª, a PETA lá que o Rebouças falou em um outro momento, para uma criança de 5 anos. Ela vai pegar um problema complexo e vai explicar tão fácil que uma criança de 5 anos conseguiria entender. Então você imagina a capacidade quando isso for utilizado para o bem, não para o mal. Porque já é utilizado para o mal em vários aspectos. Tem gente dando golpe, inclusive, com a inteligência artificial. As tias, as avós vão ter que se cuidar um pouquinho mais agora. Muitos casos de violência sexual na internet usando a inteligência artificial. Absurdo. Pessoas se passando por atores famosos, por atrizes famosas, para conseguir conquistar a presa e depois dominá-la. E eu já vi casos até de usar o rosto da pessoa, a voz da pessoa e pedir dinheiro à mãe. Isso tá acontecendo. Aconteceu com Tom Hanks agora. Gente, como é que pode agora? Como é que a pessoa sabe se é verdade? A filha pedindo dinheiro à mãe e era o rosto dela, a voz dela, e a mãe já ia depositar, porque era a imagem e a voz dela. Pois, aí, galera, a gente entra na parte dos metadados, né? Todo dado, quando é gerado, existem os dados sobre os dados, que são o tamanho daquele dado, né? Foi até nas últimas provas da Polícia Federal, foi cobrada essa parte específica dos metadados. Só que aí não é o ponto, né? O que eu queria falar é o seguinte: como é que a gente se protege disso, né? Existem muitas pessoas que usam a tecnologia, mas a gente tem pouquíssimas pessoas tecnológicas. Vocês já pararam pra pensar nisso? Tem muita gente, todo mundo usa, uma criança usa tecnologia, um senhor usa, Porque é intuitiva, porque é intuitiva. Porque é intuitiva. Aí qualquer um usa, intuitivo, qualquer um usa. Mas deixa eu trazer aqui um questionamento pra vocês, dois que são da área. E você, Graziela, que é professora, igual a mim, né? Eu ministrei muitos anos o bacharelado de Direito, né, na graduação. E se tem um problema que eu combatia bem, era plágio de monografia. Por que o plágio de monografia? É identificar se aquele aluno copiou de alguém a monografia, é mais fácil. Você descobrir se foi copiada, basta jogar um trecho no Google, você descobre. Agora, você descobrir se foi outra pessoa que escreveu a monografia por aquela pessoa, já é mais difícil, mas eu consegui identificar. E com inteligência artificial? Porque você cria um problema. Você, pelo que eu entendi que vocês falaram, jogando os dados certos, como o Valber falou, você consegue que a inteligência artificial entenda qual é o seu nível de raciocínio. E aí escreva uma monografia por você. E aí nós vamos ter alunos de vários cursos, Direito, Medicina, Odontologia, cursos importantes que o profissional influi diretamente na vida do cidadão, onde aquela pessoa vai formar sem mérito.
vai formar-se sem ter o conhecimento necessário. Tem programas que analisam o quantitativo em percentual que foi elaborado pela inteligência artificial. Assim, tudo. Eu digo quando é tudo. Ó, a gente não pode odiar uma tecnologia, gente. É a mesma coisa, por exemplo, a gente saiu da máquina de escrever e foi pro computador. A gente odeia os computadores? Não, eles são... Não, mas nada disso raciocinava por nós, né? Não. Nada disso raciocinava por nós. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente não pode odiar uma tecnologia, ela vem pra somar. É como eu disse, existe uma série de pessoas que utilizam a tecnologia, mas elas não são tecnológicas, né? Vai causar o emburrecimento, né? Se a gente usar numa vertente, numa vertente muito específica. Se a pessoa não for tecnologicamente suficiente, entendedora e a própria inteligência uma tecnologia. E a própria inteligência artificial, ela identifica palavras-chave que foram feitas pela inteligência artificial. Eu vou lançar para os dois uma pergunta que para mim ela é crucial. Bem, e mostra a preocupação com a inteligência artificial. Alguns governantes chegaram ao ponto de pedirem para segurar um pouco essa evolução. Por quê? Qual é a real preocupação? Eles fizeram uma movimentação bem intensa, né? Pra falar bem a verdade. Fizeram aquela abaixo-assinado, né? De vários players aí da tecnologia, incluindo o senhor Elon Musk. Pera um pouquinho. Volta aqui. Como é que é? Ele não te dá sossego. Deixa eu te falar uma coisa. Valber, pega o microfone aí. Olha lá a música. Fale, sujeito, no meio da resposta inteligente. Não, deixa ele responder novamente. Valber, o que você tava fazendo no cabeleireiro? Fez o vídeo, escovando. O que você tava escovando aí, diga? Eu tava fazendo a barba, porque o cabelo quase não tem. Não, ele tava escovando o cabelo. Mas qualquer dia eu vou no seu cabeleireiro plantar cabelo. Pergunta pra inteligência artificial se você tem cabelo pra resolver isso. Bom, qual foi a pergunta que você fez? Eu vou pedir pra inteligência artificial fazer uma peruquinha pra mim também. O meu aqui é natural. Vai. Ele faz um hair design aí, né? Fala, desculpa. Sim, a gente tava falando, né, basicamente sobre esses possíveis impactos, né? E aí, outra coisa muito interessante. Sabe quem que vai levar a gente pra colonizar outros planetas? Não é o Elon Musk. Elon Musk, rapaz. Não fala do Elon Musk, não. O homem que dá rei em foguete, rapaz. É a IA. Quem foi o criador do computador da Apple? Bom, foi aquele cabeludo, barbudo. O Steve Wozniak. A cara de louco. Agora, quem foi o inteligente da história? O computador... Ele venceu. Não, ele foi criado no Alan Turing, né? A inteligência artificial. Mas quem foi o inteligente da história toda? Peraí. A gente tem que definir o que é inteligência. Da história toda. Uma coisa. Não, o Steve Jobs, ele criou o computador, não. Ele trouxe o computador pra cá, ó. Veja bem. Ele trouxe o computador pro celular, o Steve Jobs. Veja bem. A história da criação do computador que aquele maluco fez, estava lá encostado. Aí chegou o Steve Jobs, né? Só um minutinho. Foi antes dele, claro. Aí ele olhou e falou, o que é isso aqui? Ah, tô fazendo um negócio aí que era o computador. Aí ele olhou aquilo e falou, isso aqui é... Então quem é o inteligente da história? Quem criou ou quem desenvolveu? Eu vou contar uma história. Depois tem um filme falando sobre o Alan Turing, né? A inteligência artificial, o Christoph, né? Que foi o computador que o Alan Turing criou, ele encurtou a guerra em 2 anos. Vocês têm noção do que em 2 anos muitas pessoas puderam voltar para casa, os seus pais puderam ver os seus filhos, as suas esposas não perderam seus maridos, porque um homem abdicou da sua vida para criar uma máquina para reverter o enigma, que era o código dos nazistas. Ele inclusive foi morto, né, por ser homossexual e ser descoberto na época. É por isso que usaram isso aí pra eliminar ele, mas não foi por esse motivo. Usaram isso, né? Usaram isso, mas não foi por isso, foi pelo que ele criou. Agora, Marcelo, me permita, com todo o respeito a você... Foi para o próprio povo que ele criou que matou ele. Sim, eu digo assim, usaram o motivo da homossexualidade, mas não foi por isso. Mataram ele, usaram como motivo, mataram ele por causa do que ele criou. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Marcelo. Você confundiu aí atrás um pouquinho, ou quando você perguntou quem é o inteligente, existem vários tipos de inteligência humana, que eu tô falando. Você confundiu aí a questão do cientista com o empreendedor. Exato. A maioria dos cientistas são gênios e não são empreendedores. Vou dar um exemplo aqui do Elon Musk, nós estamos falando. Tesla, Nikola Tesla.
É o cara que inventou tudo que tornou possível a tecnologia que o Elon Musk usa hoje. É tanto que a fábrica dele, Tesla, né, foi comprada já de outra pessoa, mas que o nome era do Nikola Tesla já. O Tesla morreu pobre. O Tesla morreu paupérrimo. O cara era um gênio. Inventou coisas assim que até hoje nós usamos por causa das invenções dele. E o Elon Musk é bilionário por quê? Porque é um gênio e tem uma inteligência fantástica para empreendedorismo que você também tem. Não no nível do Elon Musk, mas tem. E algumas jazidas de diamantes, né? Oi? Mas se você pega dinheiro e você não tem a inteligência necessária... Eu tô brincando. Não, você tá falando, você pode ter certeza absoluta que é assim que funciona, né? Tem o cara que cria, é o pai da criatura, mas não sabe fazer com que a criatura aconteça. Eu advoguei para uma empresa aqui do Ceará durante muitos anos, que o cara que criava tecnologia, hoje é pobre, nem tá mais na empresa. O cara que só era um investidor, mas tinha inteligência para investimento e tudo, tá milionário. Vou dar uma pergunta para vocês, aproveitando aqui. Vocês se acham pessoas que usam tecnologia ou vocês se acham tecnológicos? Eu uso tecnologia e sou tecnológico. Não no nível que você é, talvez, porque você trabalha com isso. Né? Mas é uma pessoa que ama, ou por exemplo, eu recebi um pessoal no meu escritório ontem, e ele veio falar comigo, né? Tentar vender um produto aí pra mim e tudo, e aí olharam assim pra mim, e aí me vê, né, o mais velho, né, e tal, e assim, doutor, o senhor não usa muito redes sociais, nem muita tecnologia. Rapaz, eu sou um aficionado de tecnologia. Me dá o Instagram no senhor aí, aí eu falei, né, Carlos Rebouças, ponto advogado cristão. Quando ele entrou, ele, ai mesmo, pai, você, né, movimenta bem. Eu digo, demais, meu irmão. Quem ficou para trás na tecnologia na advocacia, hoje não consegue. Eu conheço advogado não tão velho que não sabe digitar no computador. Tem que contratar uma advogada para ele falar e a pessoa digitar para ele. Por quê? Porque ele não tem intimidade nem com o computador. Interagir. Mas a inteligência dele não é. Não, a inteligência dele é fantástica, um grande advogado. É um grande advogado. É um grande advogado. Mas eu digo o seguinte: se você puder acompanhar a tecnologia, o maior beneficiado é você. Eu mexo em qualquer equipamento tecnológico. O meu filho Henrique. Fato é. O meu filho Henrique, que o diga, que mora na Austrália, ele. Você sabe que ele é um dos criadores do Uber, né? Da tecnologia Uber. E aí eu me lembro que eu ia escrever meus livros. E ele tinha 16 anos de idade. Eu, Henrique, vem cá. Ai, pelo amor de Deus, eu falei, senta aí, cara. Vou falando aqui, tu vai escrevendo aí. Ele ficava. Propaganda do Itaú, né? Chama o Rude, né, no menino. Aí ele vinha e resolvia tudo no computador, em 5 anos. Aí fazia, né, o CM do Itaú. Então, é claro que quem já nasceu com a tecnologia existente vai dominar mais. Esse é o ponto. Mas se você se atualiza, eu me atualizo. Esse é o ponto. Nós estamos falando de cybercultura. Quando se fala de cybercultura, a gente fala de uma geração como a nossa, que o computador foi desenvolvido. Que usávamos aquilo ali, né, Val? Usávamos aquela Olivetti ali. A gente nasceu aqui. De uma geração como a deles, que a mãe estava já com celular em cima da barriga e que cresceram vivenciando isso. E os filhos deles vão ser mais cybercultura ainda, porque eles vivenciam esse mundo, né? Mas ao mesmo tempo que é interessante, é um risco. Porque existe muitos casos de depressão, existe muitos casos de falta de estabilização, existe muitos casos de distanciamento social e que termina em suicídio exatamente pela falta da construção humana. Você sabe o isolamento por meio da tecnologia, né? Você sabe que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então ninguém aqui fica falando, fogo é perigoso, nunca vamos usar fogo, ter medo de fogo. Não é assim que funciona. A inteligência artificial é uma tecnologia que a gente pode utilizar para fazer coisas boas. Só que o que acontece? Existe um lobby de indústrias, as mais poderosas do mundo, da área da tecnologia, e não só da área de tecnologia, mas que bloqueiam o progresso. O colega estava falando aqui do Tesla, então a gente sabe da história, né? Entrou depois o Edison e tudo mais. O Tesla tinha tecnologia para gerar energia limpa. Só que você imagina que a energia limpa que o Tesla projetava ia quebrar a indústria do petróleo. Mas, cara, mas é uma coisa tão óbvia. Os caras têm tanto dinheiro que eles vão entrar em guerra. Já tem tecnologia para substituir o carro elétrico.
Já temos tecnologia para isso. O carro Hidrogênio. elétrico tem previsões de que o carro elétrico vai durar no máximo 30 anos. Carro elétrico, ele foi o primeiro carro inventado, antes do carro a combustão. Senhores, O primeiro carro do mundo era elétrico. A Toyota já está lançando Depois no do mercado cavalo. o carro a hidrogênio. Ouvi da água. Porque ela viu que o carro elétrico não é bom. Já um século já, o carro hidrogênio. O carro elétrico não vai muito pra frente mesmo, não. Até por causa da bateria que polui. A questão é econômica. Uma vez eu tava conversando com o radical, sempre fui meio radicalzão, e levei um puxão de orelha, porque eu conversando com uma pessoa de mercado, falei, pô, a gente sabe que o trem, imagina um trem lá com 50 vagões, 50 carretas andando no trilho de ferro, muito mais econômico, muito mais seguro, muito mais. Não tem problema não tem problema de nada. Ele falou, Marcelo, mas não é assim que a roda vira. Você tem que ter ideia. A indústria do caminhão emprega. Só quem faz o caminhão não. Quem faz o pneu, a tapeçaria, a parte elétrica, a borracha. Então tem toda uma economia globalizada naquele negócio, naquele. E a Mercedes-Benz cresceu 13% esse em 2024 na fabricação de caminhão e ônibus. O trem é muito mais econômico, muito mais. Mas nós não podemos abandonar o outro lado da história. Então, a questão é econômica, né? Nós temos o petróleo. A Toyota criou agora, vai lançar agora, isso já é notícia, o carro movido a água, hidrogênio. Ela abortou o projeto elétrico e está lançando agora no mercado o carro hidrogênio. Imaginem isso. Aí vocês... Eu tenho 62... Nós, alguns 52, normalmente 10 anos ainda. Aí, nós sabemos que há 20 anos atrás já se falava que o cara que inventou o carro a água... E no Brasil, inclusive. Então, quer dizer, tá aí, a tecnologia tá aí. Agora, não pode abandonar, começar a fazer só carro a hidrogênio, porque é o seguinte, e a economia que envolve o petróleo? Não é interessante pra ninguém fazer nada abrupto, né? Especialmente se a gente fala de uma coisa que ia gerar um problema social tremendo. O problema que eu vejo... é a substituição, só concluindo a ideia, que é a substituição da mão de obra pela inteligência artificial. Você imagina os problemas sociais que isso pode gerar, né? Então, assim, essa pessoa que é empregada, vamos lá, o dono de uma grande indústria, o que ele quer? Lucro, acima de tudo. Aí beleza, você chega com uma proposta, né? Ó, eu vou implantar um exército de 150 robôs humanoides com inteligência artificial aqui e eu vou aumentar a eficiência da sua fábrica em 320%, você vai lucrar 15 vezes mais do que o que você lucra hoje. Mas olha, a música fala que isso que vai acontecer. Vai acontecer, e vai ter que criar uma renda mundial. Meu irmão, vá ao banco. É a renda vá ao banco. O banco é o maior exemplo. Não. Se você vai num banco, se você vai num banco, por exemplo, tem a agência ali na Washington Soares. Eu vou dizer o nome do Banco Santander na Washington Soares, você vai lá, você não consegue mais ir a um caixa. É tudo automático, meu amigo. Eu acho também. Não, eu tô falando o seguinte, vai tomar assim, por isso que tem as profissões do futuro. O Alan Musk disse o seguinte, as ele já disse, isso é a declaração dele, que ele, dando entrevista na Arábia Saudita, ele disse o seguinte, o mundo vai chegar ao seguinte, nós vamos criar, o robô vai substituir o ser humano, isso vai produzir muito mais, maciçamente, vai baratear o custo desse produto, porque se constrói com perfeição e muito mais rápido. Sim. E aí nós vamos ter que, para os seres humanos, nós vamos usar muito poucos seres humanos, só em intelectual, em tecnologia e tal, e nós vamos ter que criar uma renda universal. Vai ser uma escravização universal. Né? Isso é pensamento comunista, isso aí. Não é. Não é porque senão as empresas colapsam. Eu conheço esse estudo aí faz tempo. Se não tiver uma forma de segurar essas pessoas, a economia vai quebrar. Se todo mundo fizer isso, acontece um problema que é o seu público consumidor vai estar enrascado financeiramente e talvez a sua própria indústria, que era para ter um lucro, acabaria tendo um prejuízo porque o público-alvo dos seus clientes não vai ter dinheiro para consumir. Então vai gerar uma crise. Se tiver renda, resolve. Que eu falei, pra sobreviver. Tem que ter uma renda pra não quebrar a economia. Vai ter uma renda mínima. E assim, ó, o grande ponto é, a gente como escola, a gente prepara para as profissões do futuro, porque eu acho que assim, tá todo mundo todo aluno que a gente recebe, ele fica aterrorizado quando não diz assim, professora, meu Deus, aí eu, calma, respira, bebe um copo d'água, Diz né? pra ele que quem sofre, espalha o sangue. Quem morre na véspera é peru. Espalha o sangue, a gente vai te ensinar. Bom, porque o futuro... Eu não preciso te interromper. Infelizmente, nosso tempo estourou, acabou.
E lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, 20h30. Hoje o programa foi fantástico. Até!